Hoje a aula é sobre marcas rodoviárias, muito bem, são as linhas no chão, não é? Marcas no pavimento. Ora bem, já estamos a acabar a sinalização. Lembra-se que até agora, nas aulas passadas, toda a sinalização vertical, correto? Quase todos. Mas pronto, vimos todos os sinais verticais e agora vamos passar às marcas rodoviárias, linhas. Isto também faz parte da sinalização, portanto não são sinais verticais, são sinais horizontais, certo? Acham que as marcas estão pintadas no chão não têm importância? Tem. Claro, senão para que aqui o Estado ia gastar tinta a pintar linhas, não é? Não é para ficar o meio ambiente mais artístico. Ok? Ora, quem é que entrou agora? Que eu não reparei. Foi a Bruna Braga. Olá, Bruna, boa noite. Fraga, boa noite. Como é que eu disse? Ai, Fraga. Eu disse Braga, não foi? Não tem mal, Desculpa. Também já estás habituada, de certeza, não é? Boa noite. Boa noite, Vitória. Não, mas eu sabia que era Fraga, mas eu li assim de repente Braga. É quase a mesma coisa, mas é diferente. É, não sabes quem é a Vitória? Matos. Bem, então, estava eu a dizer. Atenção às marcas rodoviárias, porque se estão no chão pintadas, é por algum motivo. Meninos, meninas, estou aqui. Então, marcas rodoviárias estão pintadas no chão para serem visíveis e para serem cumpridas. Agora, lembram-se que nos sinais verticais estivemos a ver e repararam que toda a sinalização vertical está dividida em grupos. Não era? Era. E quero eu perguntar quem é que se lembra quais são os grupos dos sinais verticais. São só 4. Grupos, os grandes grupos. São só 4. Que começamos com o grupo dos sinais de perigo. Depois temos o grupo dos sinais de regulamentação. E dentro da regulamentação é que tinham alguns tipos de sinais diferentes. Depois temos o grupo da indicação, e dentro do grupo da indicação tínhamos outros tipos de sinais diferentes, e temos os turístico-culturais, ok? Portanto, esses eram os grupos. Aqui, se repararem nas marcas rodoviárias, elas também estão divididas em grupos, ok? Se repararem aqui nas primeiras diz marcas longitudinais, não diz? Se souberem ler. Já agora, para tirar a carta de condução, é necessário saber ler e escrever, sim ou não? É a pergunta de exame. Não. Toda a gente concorda? Sim. Não, sim. É só ler. Escrever não é preciso, é só por A pergunta é direta e é a pergunta de exame. Para obter o título de condução, isto é, tirar a carta de condução, é obrigatório saber ler e escrever. E responderam que não, a maioria. Alguém está a responder que sim, aqui na aplicação. Desculpa, no TikTok. Claro, viraste nos olhos e eles ouviram. Em casa, quem é que não concorda com o não? Alguém? Os de casa estão tão sossegadinhos. E eles devem estar assim embrulhados no cobertor. Eu acho que é preciso, porque senão não conseguimos ler as perguntas. Exato, não é? Como é que vais ler as perguntas e saber responder, não é? Bem, agora fora de brincadeiras. Há não muitos anos atrás, o artigo na lei dizia que sim, um dos requisitos para a obtenção do título de condução era saber ler e escrever. E estava mesmo escrito, tinha uma linha nos requisitos para a obtenção do título de condução, tinha lá mesmo uma linha que dizia saber ler e escrever. Atualmente, essa linha, o saber ler e escrever, evaporou, foi apagada. O que quer dizer que não é obrigatório saber ler e escrever. Portanto, sair essa pergunta, vocês têm que responder que não. Ok? Já, pois sai nos testes, sai. E às vezes, há certos sítios onde vocês vão fazer testes que diz que sim. Mas isso era o que era antes. Agora, na atualidade, é não. O que não quer dizer que as pessoas não vão ler o que é que lá está escrito, porque senão como é que conseguiam responder, não é, Rodrigo? Portanto, qual é, ou porque é que acham que foi retirada esta linha do artigo da obtenção da carta de condução, dos requisitos? Ora bem, eu vou explicar.
Então, há uns anos atrás, ou muitos anos atrás, havia maior número de pessoas analfabetas. Hoje em dia, à partida, se é obrigatório terem o 12º ano, à partida não temos pessoas que não sabem ler nem escrever. Pronto, isto pode ser um ponto número 1 para pensarem o motivo, não é? Mas, segundo lugar, por exemplo, sabem que há muitos imigrantes que estão cá em Portugal, isto é, vieram de outros países para cá, e que falam outras línguas que não português, não é? Olá, Andressa, boa noite, não faz mal. Então, há muita gente que vem para Portugal a falar outra língua qualquer, não é? Por exemplo, temos indianos, temos chineses, por exemplo, não tem nada a ver com português. Essas pessoas podem tirar a carta em Portugal? Isto é, se vierem para cá? Podem, sim, senhor. E já agora, um imigrante, um estrangeiro que venha para Portugal, pode tirar a carta logo de imediato, logo chega cá a Portugal? Não, tem que ter residência. Residência em território nacional há pelo menos X dias. Quantos dias? 15 dias. Nem dá tempo a passar aí. Ora bem, vou ajudar. Quanto é que é meio ano? 6 meses. Quantos dias são? Quantos dias tem um ano inteiro? 167. Ok, vamos dividir mais ou menos a meio. Quanto é que isso dá? 150 e... Então, Ora, quem é que vai à calculadora? Não é mês. Ó Maria Coelho, não é meses, é dias. Ora, alguém está a escrever, e alguns, vocês estão a escrever 180 dias. Está quase lá. São 185 dias. É mais ou menos meio ano. É mais um bocadico, não é? Mas é mais ou menos meio ano. 185 dias. Então, para obter o título de condução cá em Portugal, tem que ser residente em território nacional há pelo menos 185 dias. Isto é uma pergunta de exame de código. Ela costuma sair. Há quanto tempo é que tem que viver em Portugal? Ter residência em território nacional para a obtenção do título. 185 dias, ok? Depois, um estrangeiro, como eu estou a dizer, pode fazer o exame de código em Portugal. Pode tirar a carta e vai fazer o exame de código. Mas esse exame de código pode ser, no caso deles, traduzido à língua deles. Por isso, não é necessário saber ler e escrever a nossa língua. Perceberam porque é que essa linha do artigo foi retirado? Porquê? Porque é permitido, foi novos acordos que houveram, não é? Em que o estrangeiro possa então tirar a carta em Portugal, há pelo menos 185 dias de residência, claro, mas não é necessário saber ler e escrever, porque eles podem fazer com tradução. Já agora, vocês portugueses podem pedir tradução? Não. Quem vamos traduzir para português? É que às vezes... Não, confundem isso porque antigamente, muito antigamente, havia exames de código, em vez de ser escrito, era orais. Isto é, havia pessoas que tinham dificuldade, lá está, devido a não saber ler e escrever mesmo, nem português, não é? Então havia uns exames de código orais. Isso também já foi eliminado há muitos anos, não é... Já há muitos anos que não existem, mas pronto, é só para entenderem então porque é que a linha que dizia saber ler e escrever foi apagada. Já não há dúvidas, pois não? Muito bem. Agora vamos à matéria, não é? Marcas rodoviárias. Então, as marcas longitudinais chamam-se longitudinais porque... Para que é que elas servem? São aquelas que são colocadas ao longo da via, não é? Por isso é que são longitudinais. Então, as marcas longitudinais têm a função de dividir vias no mesmo sentido. Por exemplo, aqui, estas duas vias que estamos a ver na imagem são as duas no mesmo sentido, correto? Mas tem ali aquela linha a dividir as duas vias no mesmo sentido. Ou então, podem ser linhas a dividir sentidos opostos. Isto é, numa localidade, por exemplo, temos uma linha a dividir o nosso sentido do sentido contrário. Então, é para isso que servem as marcas longitudinais, para dividir vias ou sentidos, certo? São colocadas ao longo da via. Não confundir estas linhas no meio da estrada, digamos, com as da berma. Já vão ver daqui a pouco, são diferentes. Então, começando por esta linha contínua, toda a gente sabe que... Toda a gente sabe que ela tem pregos. Sabia? Tem mesmo. Se você vai para ali para cima com o pneu, olha, pum, pum. Pois sabe. Mas devia saber. Então, é fazer de conta que tem mesmo pregos. Porque não pode nem pisar, nem
transpor. Porque caso vocês pisem ou transponham aquela marca rodoviária injustificadamente, praticam uma contraordenação muito grave. É pior. Portanto, pisar ou transpor uma linha contínua que divida os dois sentidos injustificadamente é muito grave. Ok? Portanto, estamos a falar injustificadamente, porque se houver motivo para pisar a linha, podem ou não podem pisar? Imagina, tem aqui a linha contínua, mas tínhamos aqui um carro à nossa frente mal estacionado. Aqui, assim. E eu ficar atrás dele à espera que o homem viesse tirar o carro? Não é? E aí pisávamos a linha, porque se tem ali um obstáculo parado, não é? Não é culpa nossa, justificadamente eu posso e devo pisar a linha, não é? Agora, claro que tem que tomar as precauções necessárias, que é sinalizar, verificar, essas coisas todas, não é? Mas é justificável. Agora, injustificadamente, por exemplo, aqui neste momento, vai um ciclista à minha frente. Ninguém gosta de ir atrás de uma bicicleta devagarinho, pois não? Pois, normalmente a pessoa pensa, vai esse ciclista aqui à frente, deixa-me lá dar o pisca, às vezes nem pisca, e zumba para cima da linha contínua. Podem? Se for uma bicicleta? Não. Porque é um veículo em andamento. E veículos em circulação, mesmo que circulem em marcha lenta, pode ser um velocípede, pode ser um trator agrícola, por exemplo, por muito que o veículo vá lento à vossa frente, está em andamento. Então não podem nem pisar nem transpor. Só podem pisar e transpor justificadamente se for um obstáculo parado. Certo? Tem que ser um obstáculo. Não pode ser um veículo em andamento. Não esqueçam disso. Então não esqueçam que é muito grave pisar ou transpor uma marca destas. Marca a linha contínua, não é? Já agora, se pisarem ou transpuserem então a linha contínua, por ser uma contraordenação muito grave, vão pagar uma coima, correto? A coima das contraordenações muito graves, no geral, vai de quanto em euros até quanto? As muito graves. E lá, você é cara. Sim. Estamos a falar de dinheiro. Quanto é que pagam no mínimo nas muito graves, em geral? Não é 250 a 1250. Vocês já estão a dar a do álcool. O máximo? O máximo é 600 e o mínimo. Estamos a falar no geral. Estou a falar do geral, não estamos a falar do álcool. 120 a 600 euros. É o geral das muito graves. O valor em dinheiro, claro. Nas muito graves do álcool é que sobe a parada. Aí é que fica mais caro. Então, do álcool, quanto é que paga no mínimo? Se for uma taxa de álcool, por exemplo, acima de quanto? Para ser muito grave. A taxa do álcool, para ser muito grave, tem que ser quanto? Em gramas de álcool. 0,8, ok? Em geral, acima de 0,8 gramas por cada litro de sangue é muito grave, certo? Então, sendo muito grave do álcool, quanto é que pagam no mínimo? Atenção, 1,2 é crime. 0,8 é que é muito grave. Quanto é que pagam no mínimo do álcool? Ninguém sabe. Está mal. Ó, meninos de Zoom, nada. 500 euros no mínimo e pode ir até 2.500 euros. Mas isto tem a ver com o álcool ou substâncias psicotrópicas. De 500 euros no mínimo, é caro, até 2.500. Se for a grave, que no caso pode ser uma taxa, por exemplo, entre os 0,5 e 0,8, é grave, aí é que pagam metade a menos. Isto é, no mínimo passa para 250, certo? E o máximo passa para 1.250. Portanto, esta é da grave do álcool, atenção. De 250 a 1.250, as muito graves de 500 a 2.500. Mas este valor é específico do álcool, volto a repetir. Muito bem. Então, pisar ou transpor esta linha contínua, pronto, pagam de 120 a 600 euros, conforme a situação, não é? E além disso, ainda ficam inibidos de conduzir um tempo. Castigo sem conduzir. Quanto tempo é que ficam, no mínimo, sem poder conduzir por praticar uma contraordenação muito grave? 2 meses e pode ir até quanto tempo? 2 anos, 24 meses, não é? Portanto, no mínimo 2 meses, até o máximo 2 anos pode ser aplicado a esse condutor de inibição de conduzir. Ele fica inibido de conduzir esse tempo. É entregar a carta, ficar sem conduzir. E depois recebe a carta outra vez, não é? Muito bem.
Pronto, é só para perceberem que isto é mesmo muito grave, não é? Agora, também perdem pontos na carta. Quem for encartado e tiver a carta definitiva tem o sistema de pontos. Em que, no total, quantos pontos é que um condutor tem direito? 12, que pode chegar a 15, se nos últimos 3 anos não cometeram nenhuma infração. Em vez de 12, podem ter direito a mais 3 pontos, ficam com 15. Mas, por exemplo, praticar uma contornação muito grave, perdem quantos pontos? 4 pontos nas muito graves. Graves é que perdem 2 pontos, nas muito graves perdem 4 pontos. E estamos a falar no geral. Porque se for do álcool, tipo a minha voz de bagaço, até parece. Aí é que se for do álcool perdem mais pontos. Nas graves perdem 3 e nas muito graves 5. Exatamente. Então o geral é 2 nas graves, 4 nas muito graves, pontos. Nas do álcool, por exemplo, perdem 3 nas graves e 5 nas muito graves. Já agora, telemóvel, só para chegar lá. No telemóvel, usar o telemóvel durante a condução, claro. Manuseamento continuado, a contraordenação é grave. Está tudo ao lado. É grave usar o telefone manuseamento continuado, claro, durante a condução. Quantos pontos perdem? 3. Esta do telemóvel também é igual ao álcool, perdem 3 pontos. Atenção a isso. É especial, digamos assim. Especial no mau sentido, não é? Porque perdem mais pontos. Ok? Era 2 pontos, antigamente passou para 3. Porque estão a tornar a coisa mais complicada. Sim, sim. Há um tempo atrás até era uma contraordenação leve, nem perdiam pontos. Depois passaram a perder 2 pontos e agora são 3 pontos. Pimba! Logo assim de uma vez. Portanto, tenham lá cuidado com isso. Perceberam o intuito de eu explicar estas contraordenações todas, não é? Foi para perceberem que a linha contínua pode, no dia-a-dia, as pessoas em geral, os condutores em geral, e vocês que vão ao lado de alguns condutores e até vêm andar a pé, muita gente liga 0 às linhas. Isto é, tem linha contínua. Pisa, siga. Lá está, não tem pregos, na verdade, não é? E então acabam por pisar a linha, como se nada fosse. Mas, na realidade, a contraordenação é mesmo muito grave. Em que no vosso tempo provisório de carta que vão ter pela frente, não é? Isto é, vocês tiram agora a carta, quando tirarem, a partir da data que ficam aprovados no código, ficam com uma carta provisória durante quanto tempo? 3 anos. E durante esses 3 anos, se forem sancionados por uma só contraordenação muito grave, ficam sem carta imediatamente. Pois, eu sei. Eu já tive também da linha contínua. Por isso, não é mentira, acontece na realidade, ficam sem carta imediatamente se a carta for provisória. Só, entre aspas, porque pisou uma linha. Mas ela vai ter que tirar uma nova. Pois, e tem que tirar outra carta, exatamente. E tem que ficar, e fica impedido de tirar nova carta por um período mínimo de 2 anos. Muito bem, por isso cuidado, não é brincadeira. Está bem? O melhor é tirar a carta e não conduzir durante 3 anos. Isto é, durante 3 anos guarda a carta, guarda o carro. Passado 3 anos a carta é definitiva, pronto. Depois só perde pontos. E se perder os pontos todos, fica sem carta outra vez. Bem, mas isso depois vamos falar melhor no tema 6 do código, que é da parte das contraordenações, ok? Agora, a linha contínua, toda a gente percebeu que não pode nem pisar, nem transpor injustificadamente. Contraordenação muito grave. Ora, pergunta de exame. A linha contínua, imaginem que a imagem até é esta, por exemplo, e pergunta assim, a linha contínua proíbe ultrapassar, sim ou não? Sim. Não. Não, sim. Vou fazer pausa, que eu gosto de ouvir as respostas, não é? Ora bem, vocês estão a olhar para a imagem, não estão? E a pergunta foi, a linha contínua proíbe ultrapassagem, sim ou não? Ora, a Dona Silva costuma estar a ler o que é que está escrito nos sinais, não é? Está a ler as marcas também? Portanto, tem que ir ao material de estudo, marcas rodoviárias, linha contínua. Só para lerem o que é que está escrito sobre a linha contínua.
Não apareceu? Mas eu digo, mas está aí, tem que estar logo a primeira, nas marcas rodoviárias. Ui, está mal. Bem, no entanto, eu vou adiantar serviço. A linha, isto é, na definição de linha contínua, está aí escrito a dizer que é proibido ultrapassar? Que ela indica a proibição de ultrapassar? Não, só diz que é proibido. Não é proibido, desde que não avise, não é? Exatamente. São espaços para fazer a manobra. Ora, nem mais. Então, a linha, a definição da linha contínua, diz que é proibido pisá-la e transpô-la, que foi aquilo que eu disse há pouco, não é? Mas o dizermos que é proibido pisar e transpor está a proibir a ultrapassagem? Vocês estão a olhar ali para a senhora na bicicleta. E se eu for noutra bicicleta? Estou proibido de ultrapassá-la? Não. Ou, por exemplo, eu vou numa moto atrás desta senhora, na bicicleta. Posso ultrapassar ou não? Sim, porque vou deixar o espaço suficiente e não vou pisar a linha contínua. Isto é, eu posso ultrapassar desde que não pise a linha. Ok? Atenção que eu estou a falar da linha, não estou a falar da lomba. Porque depois, na verdade, temos uma lomba ali à frente que nos proibia ultrapassar, não era? Mas pronto, em relação à linha, e vou pôr outra imagem para não confundirem com a lomba, senão fazem já confusão. Também não tem nenhuma imagem de jeito. Esta aqui, coitada, já vai em contramão. Aqui está trânsito. Pronto. Perceberam a lógica? Uma pergunta, porque estou confusa. Estás confusa? Um motociclo, certo? Uma bicicleta, uma Sim. frase. Podes dizer bicicleta que eu percebo. Como é que um carro não pisa? O carro não. O carro ia pisar, exatamente. Então, neste caso, o que é que me proíbe ultrapassar aqui? É eu ter que pisar a linha. Pronto, e as perguntas que saem no código têm que ter muito cuidado, porque uma das perguntas é: a linha contínua proíbe ultrapassagem? E a resposta é que não, porque a linha, por si só, não proíbe ultrapassar. A linha impede de pisar ou transpor. A mesma imagem, se mudar de pergunta e perguntar: perante esta situação, posso ultrapassar? O que é que respondiam? Não, porque se eu for a conduzir um automóvel, aqui vou ter que pisar a linha. Entenderam? Portanto, depende de como é feita a pergunta. Por isso é que eu estou aqui a repetir para vocês não caírem na ratoeira ou na rasteira. Então, se perguntar a linha, é a definição de linha. A definição de linha, se vocês forem ler ao que está escrito sobre a linha contínua, não tem lá nada a dizer que é proibido ultrapassar. Diz que é proibido pisar e transpor a marca rodoviária, certo? E justificadamente. Mas se perguntar nesta situação, posso ultrapassar? Nesta situação não, porque vou ter que pisar a linha. Entenderam? Sim? Sim, Andressa? Oi? Certo, sim. Pronto, depende muito qual é a pergunta. Está bem? As perguntas são de rasteiro, algumas são mesmo de rasteiro. Pois é isso. De cair. Por isso é que vocês têm que ler se está a perguntar a linha, se a linha proíbe ultrapassagem, e é não. Ou se pergunta nesta situação, e nesta situação eu sei que para ultrapassar vou ter que pisar a linha. Então aí já é a resposta sim, a dizer que não posso ultrapassar ali, não é? Sim, é proibido. Entenderam? Sim? Ok. Pronto, isto tem a ver com a linha contínua. Depois, o que é que temos mais? Linha contínua adjacente. Ora, e uma linha contínua adjacente é o quê? São duas linhas contínuas juntas. Uma coisa que eu esqueci-me, desculpem, vou voltar atrás. Perante esta marca, a linha contínua, ela proíbe ultrapassagem em ambos os sentidos, não é? Portanto, seja para nós, no nosso sentido, seja no sentido contrário. Isto é, qualquer condutor que veja a linha não pode nem pisar, nem transpor, em ambos os sentidos. Aqui, no caso da contínua adjacente, é a mesma coisa? É. Isto é, em ambos os sentidos, não posso nem pisar, nem transpor. Qual é a diferença, então, entre ter uma linha contínua ou duas? Isto é, ter uma contínua normal e uma contínua adjacente. Qual é a diferença? Duas está na mão invisível. Isso mesmo. Não há diferença nenhuma na prática, isto é, a nível de contraordenação é a mesma coisa. É muito grave pisar ou transpor injustificadamente. Não se pode nem pisar nem transpor, é igual nas duas. Em ambos os sentidos é a mesma coisa, é tudo igual. Aqui ela é contínua adjacente, isto é, puseram duas linhas juntas para chamar a atenção, mais a atenção visualmente. Isto é para que o condutor tenha mais cuidado. Porquê? Porque nestas zonas, fora das localidades, por exemplo, por serem zonas mais perigosas, devido à velocidade até,
eles colocam normalmente a contínua adjacente, para chamar mais a atenção, ok? Visual. Mas de resto é igual. Isto é, ter uma ou ter duas, é exatamente a mesma coisa. A nível de infração, de contraordenação, é tudo igual. Entendido? Não há diferenças. Agora, temos uma linha descontínua. E perante uma linha descontínua, pode-se pisar e transpor. Sempre que vos apeteça, não é? Só para manobras, não é? Isto é para ultrapassar, para mudar de direção, por exemplo, ou para inverter o sentido de marcha, se for permitido. Claro, se tem uma linha descontínua, permite então pisar ou transpor, se for possível, ou para alguma manobra, não é? Muito bem. Depois tem a linha mista, e já sabem que a linha mista são duas linhas diferentes, não são as mesmas, não é? Não é a mesma coisa que ter duas linhas contínuas. Tem aqui uma contínua e uma descontínua. Qual é o significado desta? Primeiro aqui para lá pode pisar o transporte porque é a linha contínua para ultrapassar. Quem vem de lá para cá não pode. Isto é, para nós, condutores, tem significado a linha que está mais próxima de nós. Neste caso, nós, neste sentido, temos do nosso lado a linha descontínua. Então, para mim, é essa que vale, digamos assim, não é? Portanto, essa é a minha linha, a descontínua. Então, posso pisar e transpor, como dissemos há pouco, para manobras. Para ultrapassar, para mudar a direção ou para inverter o sentido de marcha, certo? Porque a minha linha é descontínua. Não existe nenhuma contínua, para mim. Quem vem no sentido contrário, já tem uma linha contínua do lado dele. Portanto, nem pode pisar, nem transpor. Entendido? Portanto, é esse o significado da linha mista. Depende da linha que está do vosso lado, não esqueçam. Depois tem a chamada linha descontínua de aviso, e ela avisa de quê? Que está a aproximar uma linha contínua. Pronto, neste caso, esta imagem, vocês conseguem ver que tem ali umas setinhas a meio, certo? Mas, na verdade, a linha descontínua de aviso não tem que ter as setas. Pode não ter. Isto é, como é que nós conhecemos que é uma linha descontínua de aviso? Era assim, passou a ser assim. Isto é, a própria linha começa a ficar mais curtinha, mais pequena, e o espaço entre as linhas também começa a ficar mais curto. Pronto, isto aqui visualmente alerta-nos que a linha descontínua está a acabar e vai chegar a uma linha contínua, certo? Claro que, o que é que eu tenho que saber? Se já estiver a ultrapassar, quando vir esta marca, se já estiver a ultrapassar, sei que tenho que retomar a direita o mais rápido possível, não é? Porque está a chegar a linha contínua. Se eu não estava a ultrapassar e quero ultrapassar, o que é que eu tenho que fazer? Abortar a missão. Aborta a missão porque se não ultrapassou ainda, também já não pode. Porque senão vai terminar a manobra já em cima da linha contínua, não é? Certo? Agora, como na verdade, no dia-a-dia, quando nós estamos a conduzir com alguma velocidade, nós agora olhamos aqui para a imagem parada, é uma fotografia, dá para ver bem a linha, não é? Mas quando eu vou com velocidade no meu automóvel a conduzir, o que acontece? A linha que me passa, depende da velocidade, não é? Passa muito rápido, eu quase não reparo que a linha está a ficar mais curtinha, os espaços também estão a ficar mais curtos. Não é muito perceptível. Por isso mesmo é que eles fazem o quê? Colocam as setinhas ali no meio, para chamar a atenção, e chamam setas de quê já agora? Vamos ver daqui a pouco, mas fica já dito. Setas de? Não, desvio. Seleção. Desvio. Desvio. Porque eu daqui a um bocado já vamos ver as setas todas, mas estas são de desvio, porque está-nos a indicar que se tiver a ultrapassar, tem que me desviar o mais rápido possível para o lado direito. Ok? Mas daqui a um bocado vamos ver as setas, por isso já não há dúvidas. Então, linha descontínua de aviso é isto. Avisa da linha contínua. E depois tem esta que é muito falada nos testes de código, que é a linha, no caso, das vias de sentido reversível. É a linha de sentido reversível. Para quem nunca ouviu falar disto, quem é que nunca ouviu falar disto? Vocês ouviram? Aí em casa, toda a gente já ouviu falar em vias de sentido reversível? Olha, aqui no TikTok alguém está a dizer, eu nunca. Mas estava a dizer outra vez, ainda há dias expliquei isso. Olha, a Andressa também nunca ouviu. Já ouviste já, Andressa? Por acaso não, nunca. Não? Sabes porquê que eu ia dizer isso? Porque moras em Lisboa. Eu já disse que eu tenho que ir ao conforto, porque não há nada.
Não, aí tem, aqui é que não tem. Mas eu nunca vi aqui em Lisboa. Tens na ponte 25 de Abril. Nem reparo. Eu passo sempre lá. Então, esperem lá, eu vou explicar primeiro o que é uma via de sentido reversível. Por exemplo, nesta imagem, quantas faixas de rodagem vemos? Uma. Eu até dei pausa, que era para ouvir melhor. Quantas faixas de rodagem temos? Ora bem, daqui até ali, aquilo tudo é faixa de rodagem, não é? Pois. Então, quantas faixas temos? Uma faixa de rodagem, que é a estrada completa, e quantas vias de trânsito é que tem ali? Então, vias de trânsito tem 3. 1, 2, 3. Verdade? Não caiam na asneira dizer faixas. Faixa é a estrada toda e depois aquilo são vias de trânsito. No caso, a via da direita, a via mais à direita, é para que sentido? Para o meu, daqui para lá. Olha que difícil. Então, esta via da direita é do meu sentido, é daqui para lá. A via do lado esquerdo, onde vem aquele automóvel, é o sentido contrário, não é? Ok. A via do meio é a via de sentido reversível. E eu sei que esta via é de sentido reversível por causa das linhas. Porque estas vias que são divididas por estas linhas assim descontínuas e duas, não é? Duas linhas. Também nunca viram isto lá fora, pois não? Pois, é difícil de encontrar. Mas estas são então as linhas que dividem as vias de sentido reversível. Quer dizer que esta via do meio pode ser, neste momento, daqui para lá, assim, como pode trocar de lá para cá. Por isso é que se chama reversível. Ela reverte. E, agora, é pensar, será que pode ser ao mesmo tempo? Senão, catrapum. Então, tem que se alternar. E o trânsito aqui é alternado. Tanto pode ser num sentido, como no outro sentido. E como é que nós vamos saber se está aberto no nosso sentido? Exatamente. Por causa dos sinais luminosos, que não vemos aqui nesta imagem, mas temos que conhecer os sinais luminosos. E por isso é que eu disse que a Andressa, eu acho que ela ouviu esta aula, já não me lembro. Mas já vamos ver. Em que na parte de cima da via de sentido reversível tem que ter este painel que tem a setinha verde ou aquele que tem a cruzinha vermelha. Porque ou está verde no meu sentido, e se estiver verde no meu sentido, do outro lado os outros condutores vão ver o vermelho, não é? Como pode trocar. Fica vermelho para mim e verde para os outros. Certo? Então na ponte 25 de Abril não tem estas setinhas em cima, ou Andressa? Estas têm sim, estas já vi várias vezes. Pronto. Por acaso nunca reparei no chão. Exato. No chão eu acho que até não tem as linhas, por acaso. Agora, acho que não tem. Mas quando passares lá, diz-me. Bem, É. Mas pronto, já sabem então que estas linhas são as chamadas linhas de sentido reversível que dividem. Ora, e porquê que o trânsito é reversível? Por causa das horas de trânsito. Porque pode haver mais trânsito, por exemplo, de manhã neste sentido, e eles abrem aquela via para ajudar a fluir melhor o trânsito. Ao fim do dia, há mais trânsito no sentido contrário. Abrem a via no sentido contrário para ajudar a fluir melhor o trânsito no outro sentido. Entendem? Portanto, eles regulam conforme a intensidade de trânsito. Certo? Muito bem. Ok. Não sei porque é que puseram aqui uma imagem, mas é igual. Entendido? A linha de sentido reversível. Portanto, linhas de sentido reversível são colocadas nas vias de sentido reversível. Nos testes, esta via sai muitas vezes, porquê? Uma pergunta que sai muito das vias de sentido reversível. Que é obrigatório sempre Os médios ligar ligados. as luzes de cruzamento médios. Seja dia, seja noite, faça sol, faça chuva, caia pedras, caia tudo, tem que ligar os médios. Verdade? É igual aos túneis, porque em túneis e vias de sentido reversível é obrigatório ligar as luzes de cruzamento mesmo durante o dia. Certo? Por isso é que esta pergunta sai muitas vezes aí nos testes, sobre as vias de sentido reversível. E porquê é que temos que ligar as luzes? Para que o nosso veículo seja melhor visível aos outros.
Isto é para que os outros nos consigam ver melhor a nós. Porque eu durante o dia, por exemplo, agora, não vou ligar as luzes para ver melhor, que eu vejo igual. Dentro do meu carro, ligar ou não ligar as luzes é-me igual, para mim. Mas os outros, que vêm do outro lado, lá fora, se eu tiver as luzes ligadas, eles conseguem ver melhor o meu veículo, certo? E é essa a intenção das luzes, tornar o veículo mais visível naquele local. Continuando. Anda. Temos as linhas descontínuas de abrandamento. Ora, isso se chama linha descontínua de abrandamento é porque são colocadas nas vias de abrandamento. Ora, vias de abrandamento temos em certas vias, por exemplo, autoestradas, alguns ICs, IPs, este tipo de vias, em que a velocidade é mais elevada e depois temos aquela via para entrar, neste caso, e diminuir a velocidade para sair, certo? Que é para não ter que sair assim de repente. Não é como imagina, numa autoestrada 120, de repente tínhamos um entroncamento para a direita. Davas o pisca e viravas de repente para a direita. Era perigoso, não é? Então tem aquela via de abrandamento para ajudar a diminuir a velocidade com o tempo e sair com mais segurança, certo? Agora, claro que as linhas estão ali a dividir. Se repararem, estas linhas de abrandamento são mais curtinhas também. A própria linha é mais pequenina, é mais quadrada, digamos, do que as linhas descontínuas normais, não é? Sim? É só para perceberem que ali são vias com velocidades diferentes. Sim? Depois também há muita dúvida para distinguir a via de abrandamento e a via de aceleração. Por exemplo, esta que está aqui na imagem é uma via de abrandamento, não é? E como é que tem a certeza que é de abrandamento? Como é que eu sei olhando para ali? E dá para perceber que é uma saída, não dá? Olha, primeiro, se é para sair, o que acontece? A via de abrandamento começa mais estreita e ela começa a ficar mais larga depois. Se repararem aqui à frente, tem os sinais de saída. Porque primeiro tem ali os sinais de proibição, que têm a velocidade mais baixa, não é? Depois, como eu disse, começa aqui mais estreita, ela alarga por aqui fora, não é? Pronto, e dá para perceber que é para sair, olha, tem ali a saída para a direita. Certo? Portanto, é olhar à imagem para perceber. Depois, a via da aceleração é ao contrário. Esta é uma via de aceleração. A linha também é igual à descontínua de abrandamento, isto é, são descontínuas e mais curtinhas, mas aqui dá para perceber que é uma via de aceleração porque ela começa mais larga, onde eu entrei, e depois vai afunilar e acabar. Não é? Que é para eu entrar na via principal de trânsito. Por isso é que é uma via de aceleração. Sim? Portanto, a via de aceleração começa mais larga e vai ficar mais estreita, e a de abrandamento é ao contrário. Começa mais larga, começa mais estreita e fica mais larga para sair. Sim? Pronto, em ambas tem estas linhas descontínuas, claro que se pode pisar no momento certo, não é? Depois tem os chamados corredores de circulação, as vias destinadas a certo tipo de veículos. Neste caso, já sabem que esta via é destinada a certo tipo de veículos, não é para estacionar ali, pois não? Não, senhor. Mas pronto, eles também estão a mostrar aquilo que vocês não podem fazer. Mas eu mostro outras. Então, toda a gente já viu isto nas cidades, por exemplo, não é? Ok, até vou pôr aqui em pause. Pronto. Eu não queria muito mostrar esta, mas também não temos... temos esta. Esta vê-se melhor. Então, temos ali do lado direito o tal corredor de circulação, que é a via reservada a certo tipo de veículos. Sim? Sim. Nós podemos, no nosso automóvel, circular naquela via? Mas se a pergunta for assim... Para mudar de direção ou acesso à parte de prédio, ou assim. Exato. Mas se a pergunta for apenas esta, podemos circular no corredor de circulação, sim ou não? Acho que não. Pois, se tivesse só sim e não, não. Mas podia, se disséssemos sim, tinha que estar escrito a exceção. Podemos, sim, para acesso a propriedades ou mudanças de direção. Por exemplo, ali à frente tenho um entroncamento para a direita. Aqui a seguir ao autocarro, tenho uma ruinha para virar para ali. Ok? Se eu quiser ir para lá, imaginem que eu estou neste carro aqui. Se eu quiser virar ali à direita, acham que é seguro ir aqui, de repente, cortar à frente do autocarro e virar? Não, porque leva com o autocarro em cima, não é? Era perigoso. Então, se eu quero mudar de direção com a devida antecedência, eu tenho que entrar no corredor de circulação, isto é, entrar mesmo ali, no corredor, e circular até à mudança de direção. Porque é mais seguro. Então, sim, eu posso circular naquele corredor de circulação pelo tempo estritamente necessário, o mínimo possível, claro, para ter acesso a propriedades ou mudanças de direção. Isto se tiver uma linha descontínua, não é?
Porque às vezes, como viram na outra imagem, aquele corredor pode ter uma linha contínua. Não tem nenhum aqui? Tem. Estão a ver aqui? Portanto, por aqui fora a linha é contínua. Portanto, não há hipótese nenhuma de eu entrar ali agora, neste momento. Quando tiver a linha descontínua e houver intenção de mudar a direção ou parar ou estacionar, num estacionamento qualquer, por exemplo, ou entrar numa bomba de combustível, isso já é outra história. Mas tem que ter a linha descontínua, senão não pode. Certo? Muito bem. Eu chamo sempre a atenção aqui, no caso, nos testes, sai uma pergunta e vocês têm que estar atentos sobre isto. Então, no corredor de circulação, na imagem do teste, tem um autocarro, é dentro de uma localidade, numa cidade, e tem um autocarro circular. Deixa eu ver se... Diogo, vai vendo se aparece aí o puzzle. Estava a ver se encontrava uma imagem mais ou menos parecida. Pronto, é mais ou menos assim. E tem aqui um autocarro à frente, é lá um autocarro mesmo. E pergunta se eu posso utilizar o corredor de circulação para mudar a direção. E normalmente a resposta é sim. Porque para mudar a direção, nós dizemos que sim, não é? O problema é que atrás do autocarro, uma coisa assim, uma pessoa às vezes não repara, não é? Mesmo do lado direito, no passeio, vamos imaginar que eu vou desenhar aqui. Aqui deste lado tem um sinal de obrigação de seguir em frente. Sabem qual é o sinal? É aquele, eu vou mostrar. Já apanharam essa pergunta? Ninguém caiu? Tem assim uma setinha. Ora, se tem esta setinha, está a dizer que somos obrigados a seguir em frente. Então, exato. Há possibilidade de mudar a direção. Por isso é que naquele corredor de circulação, naquele caso, daquela imagem, este sinal está lá colocado, está atrás do autocarro e às vezes a pessoa não repara. Mas vê-se. Só que nós olhamos mais para o chão a ver o corredor de circulação, olhamos para o autocarro que é todo bonitinho e não reparamos neste sinal que está lá mesmo na esquininha. Ok? Mas está lá o sinal. E se é obrigatório seguir em frente, a resposta é que não podem utilizar o corredor de circulação para mudar a direção. Porque naquele momento, naquela imagem, não é permitido mudar a direção. Entenderam? Caso não tenha o sinal e a pergunta esteja a ser colocada, sim, podem utilizar o corredor de circulação para mudar a direção, porque é permitido. Naquele caso em concreto daquela imagem, não é permitido por ter o sinal de obrigação de seguir em frente. Alguém já apanhou esta pergunta nos testes? Em casa? Aí no Zoom? Ninguém? Já? Eu vou ver se encontro, que é para vos mandar a fotografia. É fácil de cair. Digo já que até eu a primeira vez caí. Ainda me lembro. É verdade. Passei, estou a dizer que a fazer os testes em casa, a estudar. Agora, continuando. Vamos às próximas marcas. Estas são as marcas transversais. Portanto, nós vimos as longitudinais, aquelas que eram colocadas ao longo da via, e neste caso agora são as transversais, que são colocadas na transversal. Bom, já sabem, aliás eu falei delas no outro dia, não foi? Até estavas cá. Não. Falei numa pergunta qualquer. Faz mal. Então, temos a linha transversal contínua. E a linha transversal contínua é a chamada linha de paragem. Agora a pergunta é se esta linha obriga a parar, sim ou não? Não. E volto eu agora a mostrar outra. Reduzir a velocidade. Ok, mas a pergunta é, a linha obriga a parar? E se eu puser esta? Pergunta outra vez, a linha, esta marca rodoviária, obriga a parar, sim ou não? Ela só obriga a parar, ou seja, aí claro que a pessoa, ou seja, o condutor tem que parar, observar se vem trânsito, mas ela só obriga a parar mesmo no sentido obrigatório quando tem o sinal também. Exato, se tiver o sinal vertical. Ora bem, a confusão aqui começa sempre porque nós olhamos para ali e lemos stop. E a pessoa tem a tendência a dizer que sim, que somos obrigados a parar. Na prática, se pararem, não há problema nenhum, não é? Abrandou, parou, tudo bem. Mas na realidade, e aqui vocês vão entender por causa da hierarquia da sinalização, lembra-se, falarmos na hierarquia? Antes das marcas rodoviárias, o que é que temos na hierarquia? Os sinais verticais. Então, não, verticais. E antes dos verticais é que tem os luminosos, não é? A ordem.
Agora, neste caso, olhem para a imagem. Aqui nesta imagem, que sinal é que obriga a parar? É um stop. Exatamente, o vertical stop. No chão tem a marca rodoviária a dizer stop, mas a marca não obriga a parar. Neste caso em concreto, o que nos obriga a parar é o sinal vertical, o stop. Certo? A marca, o que é que indica? Indica o local de paragem. Portanto, esta marca, esteja ela acompanhada ou não pelo stop, seja assim, seja escrito stop, a marca está a indicar ao condutor onde é que deve parar, se for obrigatório parar. E quando é que é obrigatório parar? Se tiver o sinal vertical de stop ou se tiver o sinal luminoso vermelho, por exemplo. Aqui, neste caso, esqueçam o agente, está bem? Neste caso, nos sinais luminosos, desculpem, se eu vier na via da direita, por aqui fora, posso seguir em frente ou não? Vou tirar daqui o homem, senão vocês dizem já que não. Ora, sim, porquê? Porque nos semáforos do lado direito o que eu vejo é o sinal verde, não é? Então, se está verde, eu, nesta via do lado direito, posso seguir e andar. Ora, como não temos nada ali a obrigar a parar, eu sou obrigado a parar? Não. Portanto, tenho ali a marca no chão, mas a marca não me obriga a parar, pois não? Agora, está lá a marca, porquê? Porque se ficar vermelho no sistema de luzes, se ficar vermelho, eu sei que vou ter que parar antes da marca. Por isso, a marca, no fundo, é a marcar o sítio onde eu tenho que parar. E o que é que me pode obrigar a parar? Ou o sinal luminoso, ou o sinal vertical. Mas se não tiver sinal luminoso, nem sinal vertical, a marca sozinha, mesmo que esteja escrito stop, como esta, não é? Mesmo assim aqui, por exemplo, imaginem, neste caso, não tem nenhum sinal vertical, nem tem lá nenhum sinal luminoso obrigado a parar, pois não? Então, na verdade, eu aqui tenho que abrandar e olhar. O que é que me pode obrigar a parar neste momento? O trânsito. Isto é, eu chego ali, se tiver trânsito na via que eu vou entrar, no lado direito ou no lado esquerdo, sou obrigado a parar, não é? Mas imaginem, chego ali, não há trânsito nenhum. Eu abrandei, olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém, posso continuar, sem parar. Ok? Portanto, atenção à pergunta também de exame. Eu sei que é confuso, por isso é que estou aqui a repetir um bocadinho. Porque uma das perguntas é, e a imagem, reparem, a imagem até é assim, com um stop e tudo. E a pergunta é, a marca rodoviária obriga a parar? E a imagem é tipo esta. Se a pergunta for assim, a marca rodoviária obriga a parar, sim ou não? Não. Mas se perguntar, com a mesma imagem, nesta situação sou obrigado a parar, sim ou não? Sim, porque está lá o sinal vertical. Estão a entender? Portanto, é importante estarem atentos a estes pormenores. É aqui que vocês caem e é normal cair, não é? Mas também, como diz o outro, tem que cair a primeira vez, não é? Que é para depois aprender. Então já sabem onde é que eles querem chegar. Se a pergunta for em relação à marca rodoviária, a marca, ela, a linha, não obriga a parar. Se perguntar nesta situação, sim, sou obrigado a parar porque tem lá o sinal vertical. Stop. Ok? Muito bem. Depois tem a linha descontínua, portanto é a transversal descontínua, que é quase como se fosse um sinal de cedência de passagem. Por exemplo, aqui, reparem. Eu tenho o sinal de cedência de passagem e a linha está-me a indicar o local onde eu tenho que parar se tiver que ceder a passagem. Isto é, não sou obrigado a parar, abrandei, não vem ninguém, posso continuar. Mas se tiver que parar para ceder a passagem, aquela marca está-me a delimitar o local. Isto é, convém que seja antes da marca. Eu tenho que parar antes, não é depois. Senão depois já estou em cima da outra, não é? Entenderam? Portanto, no fundo isto está a marcar. Por isso é que é uma marca rodoviária. Está a marcar o local onde eu tenho que parar se possível. Ou se obrigatório. Depois tem as passagens para ciclistas. E a passagem de ciclistas, reparem, tem as marcas transversais descontínuas. Esta é para ciclistas, porque se for contínua, é para... Já viram estas passadeiras no dia-a-dia, não é já? Isto é, normalmente nós estamos habituados a estas, não é? Mas também existem estas assim. Mas neste caso é a linha contínua. A transversal contínua é para peões. Se for a descontínua, é de ciclistas. Ok. Percebido? Pronto, e mais também não tenho a dizer, não é? Já toda a gente conhece estas linhas. Esta é a lomba redutora da velocidade. Já sabem que são aquelas mais altinhas, que é para reduzirmos a velocidade e ceder a passagem se houver peões, não é? Por exemplo, se não houver peões, eu sou obrigado a parar antes da passadeira? Estão-me a dar prendas? Eu não sabia que recebia muitas prendas. Vou começar a pedir. Eu não ganho nenhum. É que o pessoal pensa que eu ganho dinheiro com o TikTok.
Estou rico. Por acaso não. Também nunca me esforcei para perceber se ganhava muito dinheiro ou não. Mas não ganho. Dá para um cafezinho de vez em quando. Então, estava eu a dizer, se estiver na passadeira, se não tiver peões, eu sou obrigado a parar. Não. Eu abrandei, olho para um lado, olho para o outro, não tem peão nenhum, não estou à espera que venha alguém a correr, não é? Portanto, eu olho para um lado, olho para o outro, não tem ninguém, continuo. Mas tive que abrandar antes. Eu tenho que moderar a velocidade para ter a certeza que não se vai aproximar nenhum peão. Caso contrário, sabem que não ceder a passagem a um peão na passadeira, a contraordenação é grave. Estava à espera que não dissesse muito grave. Mas é grave. Não ceder a passagem aos peões é grave. Ora, continuando. Agora vamos àquelas linhas de paragem e estacionamento, as que proíbem parar e estacionar. Elas têm uma cor diferente. São de cor amarelinho. Exato. E são amarelas porquê? Porquê é que não puseram lá vermelho? Para limitar o estacionamento, não é? O estacionamento e a paragem. Sim, mas estou a perguntar porque é que não foram pintadas de branco também. Porque são da berma? Não, é para realçar a diferença em relação às outras. Porque na berma também existem marcas brancas e já vamos ver daqui a pouco. Mas estas, por serem diferentes e estarem a proibir alguma coisa, elas têm que ser pintadas de uma forma diferente. Para realçar e chamar a atenção, não é? Então elas são amarelas, não porque são temporárias, porque elas não são temporárias. Elas são definitivas, não é? Neste caso. E estão a regular a paragem e estacionamento. E neste caso, se for uma linha contínua amarela, contínua, ela pode ser colocada no bordo do passeio, ali na beirinha do passeio, como pode ser colocada juntinho à beirinha da estrada, no passeio, antes do passeio, não é? Portanto, é igual. De uma forma ou de outra, é proibido fazer o quê? Parar e estacionar. Ora, quando nós dizemos que é proibido parar, essa paragem é para quê? A paragem que é proibida é para fazer o quê? Exato, receber ou largar passageiros ou cargas e descargas. É essa paragem que é proibida, porque parar porque furou um pneu é proibido. Então, se furou um pneu não vai andar sempre, não é? Senão faz faísca na janta. Se tiver um acidente ou uma avaria, não tem que imobilizar ali o veículo. Mas isso é uma paragem forçada. Eu fui obrigado a parar por esse motivo. A paragem que está aqui a proibir, não esqueçam que é para cargas ou descargas, entrada e saída de passageiros. Portanto, é proibido as duas coisas. E se for descontínua, linha descontínua amarela, é só proibido estacionar, mas parar pode. É permitido. Reparem, aquele veículo ali à frente está parado a receber passageiros ou a largar, não é? Pode ou não pode? Pode. Ele só não pode é estacionar. Portanto, é essa a diferença entre a contínua e a descontínua. Contínua proíbe as duas coisas, parar e estacionar, e a descontínua só proíbe estacionar. Depois tem em zigue-zague. Esta sai muito nos textos. A linha amarela em zigue-zague. O que é que ela indica? Olha, a Cátia até está a perguntar. E em zigue-zague? Já está aqui. É quê? Não, quero perguntar o que é proibido. É proibido estacionar. E não dissemos a mesma coisa na linha descontínua. E é mesmo, é a mesma coisa. Isto é, a linha descontínua e a linha em zigue-zague, a indicação é a mesma. É que é proibido estacionar, mas pode parar. Isto é, a indicação das duas linhas é exatamente igual. Então, porquê é que acham que é diferente? Porque é que aqui é descontínua e esta em zigue-zague se indicam exatamente a mesma coisa? Não. Não. Porquê é que acham que é diferente? De estacionar do lado da faixa do lugar em que se situa a linha e toda a extensão. Mas isso também diz na outra. Claro que é do lado da linha, não é? Estamos a falar deste lado. Não diz igual? Diz igual, não diz? Pois, e agora? Porque é que eles, quer dizer, escreveram a mesma coisa nas duas linhas. Mais valia ter só uma, não era? Ainda ninguém percebeu porque é que é diferente?
Ah, espera aí, o Davidinho, está a dizer aqui, exato, das paragens de transportes públicos. Esta linha em zigue-zague, que a indicação é igual à descontínua, ela é em zigue-zague porque normalmente está em frente a uma paragem de autocarros. E porquê que ela é em zigue-zague? Para chamar a atenção do pessoal. Porque se fosse uma linha descontínua, passa muitas vezes despercebida. Então, para chamar mais a atenção que está em frente a uma paragem de autocarro e não convém estacionar ali, colocam esta linha em zigue-zague. É só para ser mais perceptível visualmente. Porque a indicação é igual. Ou descontínua ou em zigue-zague, não podem estacionar, mas pode parar. Parar para cargas ou descargas ou entrada e saída de passageiros. Certo? Muito bem. Depois tem esta caixinha amarela que tem uma cruzinha lá dentro. E já estão a ver lá em cima, não é? É o local onde só podem fazer cargas e descargas. Esta sim é para cargas e descargas. Portanto, não confundam em zigue-zague com a caixinha. Ok? Portanto, esta que tem a cruzinha lá dentro é só para cargas e descargas. Pronto, depois tem aqui estas marcas, já sabem que é para delimitar os lugares de estacionamento, convém ocupar cada um o seu sítio, não é? Sim, sim. Às vezes chegamos aos shoppings e vemos muito isso, não é? Olha, eu já percebi a dica de quem ocupa 2 lugares, estaciona assim a meio dos 2, é para ninguém lhe bater nas portas. Como ocupa os 2, fica com mais espaço, que é para ninguém estragar o carro, não é? Ora, este lugar é para... E as pessoas ficam ali estacionadas? Isto é, quem vai na cadeira de rodas fica ali estacionado? Quem é que estaciona ali? O que é que estacionam ali? Os veículos, não é a cadeira de rodas. Os veículos que tenham um dístico de deficiente, só que tem que ter um autocolante próprio no veículo, não é? Então, veículos com dístico de deficiente é que podem estacionar ali. Não são as pessoas com deficiência que estacionam. Perceberam? É só uma à parte. Não é? Aliás, o veículo que tenha o dístico não quer dizer que seja o condutor. A pessoa com incapacidade. Pode essa pessoa transportar alguém que tenha a incapacidade, não é? Então, o lugar é para veículos com dístico de deficiente. Assim é mais completozinho. Ora, e se vocês no vosso automóvel que não tem dístico de deficiente estacionarem ali? Qual é a contraordenação? É grave. Por acaso é grave esta. Passou a ser, porque era leve ainda há pouco tempo. Passou a ser grave e perdem 2 pontos. É verdade. Ivo, Diz. por acaso aqui em frente à minha casa, agora a minha vizinha tem O lugar para ela não é reservado. este carro, ela tem um cartãozinho. Sim. E não tem o sinal, não está no chão, mas a câmara pôs O painel. um painel e o meu vizinho, coitado, a gente já está habituado, estávamos habituados com isto. Ele foi multado, pá, porque por causa de eu estacionar exatamente ali, mas ele tinha um painel. Só que Mas o que conta é o painel vertical, não é a marca no chão. sim, ele tinha o painel vertical, só que ele estava a dizer ao policial assim, mas aqui está o P, eu acho que é o P que está aí. Mas tem o painel por baixo. O painel vermelho. E no outro lado, que estão parece dois juntos. E eu fiquei a ouvir a conversa aqui na janela, por conta de tirar a cara. Depois foi tentar entender, mas parece que até o policial que estava meio confuso. E eu fiquei mais confusa, não consegui entender. Tens de tirar uma fotografia e enviar para mim. Um lado o painel tem um P com um traço vermelho e o outro tem só um P. Mas então, afinal de contas... Não, mas antes, isto é, o primeiro é o... Espera aí que eu vou mostrar. Primeiro tem que ter este sinal. Ora, ajudem-me. Ok. Exatamente. Pronto, primeiro tem que ter este sinal, antes. E mais à frente tem este sinal. Porquê? Porque Mas engraçado, o primeiro tem Olha. este. Olha, está exatamente assim. até parece a tua casa, não? Exatamente. É que pior é que vai ser, mas não é. Vês como eu acertei? Quase cheguei à tua casa, agora de repente. Olha, é mesmo isso que está. Então, Afinal de contas, porque os sinais contam no nosso sentido. Qual é o nosso sentido de trânsito? É daqui para lá, certo? Então, o primeiro sinal que aparece é este.
E do primeiro ao segundo eu posso estacionar, se tiver o veículo com dístico deficiente. Então, entre o primeiro sinal e o segundo, este carro branco só pode estar aqui estacionado se tiver o dístico. Só depois do sinal, deste sinal que tenha o traço vermelho para a frente, para lá, é que já podemos se não tiver o dístico. Pois. Por isso está ali o traço vermelho, mas é para a frente do sinal, para lá, não é para cá. Pois. Porque entre o primeiro e o segundo, só os veículos com dístico deficiente é que podem estacionar. Pois é. Vês? Quando vires o polícia, olha, Então vai ser isso a janeiro. vai lá ensinar. Mas é verdade. Eu tenho uma amiga que não tem perna, tem a perna amputada, foi a câmara para paredes para meter frente da casa dela. Ela está farta de chamar a Janiel, quer estacionar lá para. Eles dizem que a sinalização não interessa. É quem chega primeiro. Com estes sinais, Com este sinal. era bonito. Pronto, mas está entendido, não está? Se tem estes sinais com o painel por baixo a dizer que é só para veículos com dístico de deficiente, é só para eles. E atenção, volto a repetir isto, que era leve, ainda há pouco tempo, passou a ser grave estacionar nestes locais, caso não tenham o dístico. Meninos, nos shoppings, que também gostam muito daqueles lugares, era bonito, era bom, estacionarmos naqueles lugares que é mesmo ao lado da porta. Não era? Andávamos pouquinho. Mas esses lugares é só para veículos com dístico deficiente também. Certo? E nos shoppings lá dentro, muita gente pensa, aqui a polícia não quer saber, nem se mete. Mentira, porque se tem lá sinais, são vias abertas ao trânsito público, a sinalização conta na mesma. É igual. Ponham-se finos. Tem todos. É obrigatório ter esses lugares ao lado das portas. Agora não se ponham lá a estacionar a pensar que não vão ser multados lá dentro, porque vão. É igual. Ok. Está entendido então agora? Sim? Pronto. E lembra-se que quando tem sinais de obrigação, desculpem, sinais de informação ou sinais de proibição, conta do sinal para a frente. Então, nós temos que ver primeiro o primeiro. Qual é o primeiro sinal que nos aparece? É o de parque sem o traço vermelho. Então, sim, é o estacionamento autorizado. Neste caso, como tem aquele painelzinho por baixo, é só para aqueles veículos, não é? Então, é autorizado a partir do sinal, dali para a frente, que vai deste até ao segundo. Então, entre o primeiro e o segundo, é só permitido para aquele tipo de veículos. A partir do segundo, deixou de ser aquele parque deste tipo de veículos, é um estacionamento autorizado para os outros, não é? Sim? Muito bem. Ora, marcas rodoviárias, outra vez. Estamos quase a acabar, não se preocupem. Então, das linhas amarelas, já perceberam, não é? De reguladoras de trânsito, de estacionamento. Agora vamos passar às tais marcas, às tais setas. Então, como falámos nas setas há pouco, eu falei em setas de desvio, mas reparem, as setas de seleção, porque é que se chamam setas de seleção? Porque reparem, ok. Então, se eu quiser seguir em frente nesta situação, qual é a via que escolho para circular? Ou se quiser ultrapassar, para a esquerda. Mas para circular, qual é a via? Circular. Neste momento, é esta, não é? Eu para seguir em frente tenho esta e aquela também, mas das duas eu tenho que andar sempre na via mais à direita, não é? Portanto, eu tenho que ir atrás daquela carrinha por ali fora. Só se quiser ultrapassar, no caso, é que posso utilizar a outra via, não é? Mas se eu quiser mudar a direção à direita, eu tenho que ir na via da direita, porque está lá a seta para a direita, não é? Então, estas setas servem para quê? Para eu escolher, para eu selecionar a via mais conveniente ao meu destino, certo? Por isso é que se chamam marcas de seleção, setas de seleção. Eu seleciono conforme o destino que quero seguir. É por isso que se chamam seleção, ok? Ups, esqueci-me de apagar. Ok. Estou-vos a dar sono, meu amigo. É vida. Então, setas, seleção, direita, esquerda, frente, lá. Já agora, estas setinhas têm assim uns coisicos. O que quer dizer aquilo? Alguém sabe? É também para virar à direita, mas depois tem ali um extra, tem ali uma coisinha. Exato, ao virar ali à direita é sem saída, a primeira via é sem saída, ok? Ao virar. Sim, é por isso é que tem lá aquele traço, parece o T de estrada sem saída. Exatamente.
Ora, e depois tem as tais setas de desvio. Estas são de desvio porque, se repararem, o sinal vertical ali à frente, o que é que indica? Indica que vai acabar A via da direita vai terminar. Como é que se chama isso? É uma... Eu vou começar a dizer, meninos de Zoom, vocês estão aonde? Eles não querem falar comigo? Ninguém. Esse mesmo no TikTok, vocês estão-me a safar, estão-me a salvar. Supressão de via. Supressão de via. Uma das vias vai terminar, é suprimir, não é? É terminá-la. Supressão... Não, está no sinal vertical, dona. Isto está nos sinais verticais. Estou a falar do sinal vertical lá à frente. Já vimos no outro dia. Agora, não. Então, o sinal vertical, aquele painel azul que está ali à frente, indica que há uma supressão de via. A via vai terminar. E, como normalmente as pessoas não olham muito para os sinais no dia a dia, não é? O que é que eles fazem? Para relembrar e chamar mais a atenção, ainda pintam assim umas setinhas ali no chão. Então as setas no fundo servem para quê? Para realçar e para percebermos que vamos ter que desviar. Certo? Pronto, é isso. Para um lado, para o outro. E as tais linhas, as tais setas de desvio que estão colocadas no meio das linhas descontínuas de aviso. Pronto, para realçar visualmente que a linha também está a terminar e que tem que desviar para a direita o mais rápido possível, colocam as setinhas de desvio, certo? Mas já para perceber então a diferença das de desvio para seleção? Seleção de vias. Seleção é em frente, direita ou esquerda. Eu seleciono o meu destino. As de desvio estão a indicar desvios, ou uma supressão de via, ou no meio das linhas. Sim? Ok. Continuando. Agora, temos aqui diversas. Estas já ouviram falar e já viram muitas vezes, não é? Raias, oblíquas. Ora, é permitido estacionar lá no meio? Não. É permitido parar? Também não. É permitido pisar? Não. É permitido, sei lá o que é? Nada. Nada é permitido ali. Pois não? Não. Aquilo é como se fosse um muro. Já nem digo pregos. É como se tivesse ali um prédio. Não pode pisar, transpor, ultrapassar, nada. Nem estacionar, nada de nada. Porque são raias oblíquas. É como se fosse uma linha contínua. Sim? Só que é mais larga. Mas vai dar ao mesmo. Muito bem. Depois tem esta linha amarela. Portanto, eu chamo-lhe quadrícula amarela até. Que é colocada nos cruzamentos de fácil congestionamento. Estão a ver ali em cima? Portanto, é onde o trânsito é mais facilmente congestionável. Mas, na verdade, por exemplo, se pensarmos em cruzamentos, alguma vez é permitido em cruzamentos e entroncamentos parar ou estacionar no meio? Não, nunca. Tendo ou não tendo esta marca rodoviária. Isto é, ter ou não ter aquilo, é sempre proibido parar ou estacionar no meio de um cruzamento, certo? E se tiver trânsito, isto é, para-arranca, ficam imobilizados no meio do cruzamento, podem? Não. Mas sabem que as pessoas lá fora, nós, seres humanos, somos como os carneirinhos, como eu costumo dizer, não é? Sabem o que é que fazem os carneirinhos? Onde vai um, vai tudo. Isto é, se o da frente anda, o de trás também anda, e o outro também anda, e o outro também anda, e por aí fora. Então andam todos ali seguidinhos. E, na verdade, no dia-a-dia isto acontece porque nós vamos no para-arranca até ficamos distraídos. E acabamos por perder um bocado a noção que estamos no meio do cruzamento. Não é como estamos ali, vemos o da frente andar um bocadinho, também vamos. O outro anda mais um bocadinho, também vamos. Acabamos por ficar ali parados no meio do cruzamento. E é aí que se gera o trânsito depois à volta, não é? Ora, como não é permitido imobilizar o veículo no meio do cruzamento ou do entroncamento, mas como aqui este local é de fácil congestionamento, eles colocam aquela marca para realçar, para chamar a atenção que estamos no meio do cruzamento. Agora, atenção, ter ou não ter é igual. Não podem imobilizar no meio do cruzamento, certo? Isto é só para realçar, chamar a atenção. Muito bem. Pronto, depois tem aqui estas coisinhas. Aqui é para sinalizar obstáculos. Depois, estava eu a dizer no início que, atenção que as linhas longitudinais não têm todas a mesma indicação, porque aquelas no meio
Por exemplo, esta linha que está aqui do lado direito é uma linha, parece uma linha contínua, não é? Isto é igual. Só que se ela estiver colocada aqui no meio, é uma coisa. Aqui do lado direito é outra. Não tem a mesma indicação. Pois não? Então, neste caso, chama-se guia. É uma guia, estão a ver ali? Guia são aquelas linhas que estão do lado da berma. Isto é, estão a separar a nossa faixa de rodagem da berma. É só para percebermos onde é que podemos posicionar o nosso veículo, que é dentro da faixa de rodagem. É só para separar, então, a faixa da berma. Chama-se guias. Toda a gente sabia, pelo menos que tem esse nome, não? É guia, exatamente. E eu pergunto, esta guia pode ser pisada e transposta? Pode. Por exemplo, este carrinho branco está a sair ali de casa, quer entrar na estrada, tem que pisar a linha, não é? E pode, é permitido. Lá está, porque a guia não tem o mesmo significado que a linha contínua. Certo? É uma guia. Claro que não podemos pisar injustificadamente também, isto é, não podemos passar para a berma só porque sim. Mas eu posso ir para a berma para parar ou estacionar, ou não? Sim, na autoestrada é que não. Mas aqui não há uma autoestrada, é uma estrada, não é? E eu posso usar a berma para estacionar. Certo ou errado? Certo. Não estou a fazer pergunta ratoeira desta vez. É só para confirmar que, se não for autoestrada, por exemplo, neste caso é uma estrada nacional, tem espaço na berma para eu estacionar o meu veículo e posso, é permitido. Tá? Digo isso que às vezes fica na dúvida quando sai esta pergunta nos exames. Se posso estacionar na berma, a pessoa olha para ali e pensa, vou estacionar aqui? Sim. Na berma pode, na faixa de rodagem é que é proibido. Ok? Já agora, também existem guias sonoras. Já ouviram as guias sonoras? Nas autoestradas, por exemplo, não é? Elas têm um relevozinho, porque quando nós pisamos sem querer, possivelmente, não é? Aquilo faz um barulho. Não é? Não é bem assim, mas pronto. É o barulho que vocês quiserem. Mas faz um barulhozinho qualquer, certo? É só para realçar que estão a pisar a linha e desvia. E dizer a vocês, agora os carros têm um sistema automático em que lê as linhas e nós vamos a conduzir e quando o veículo pisa uma das linhas, o que é que ele faz? Dá sinal no volante, treme mesmo e até afasta o carro para o lado contrário da linha. Pois é. Mas isso são as tecnologias. Nem toda a gente tem, não é? Pois, e também não se pode confiar em tudo, porque às vezes as linhas já estão apagadas. E se as linhas estão apagadas, o carro não lê. Por isso, se der o muro, vai ao muro. Isto é, não se pode confiar nas tecnologias a 100%. Atenção a isso. Depois tem as bandas cromáticas, que são aquelas marcas assim na transversal. Também tem o relevozinho, que é para nos ajudar a perceber que temos que reduzir a velocidade. E temos que reduzir a velocidade porque estamos a chegar onde? Neste caso, até uma passadeira que está ali à frente. Mas pode ser outra coisa qualquer. Pode ser um local frequentado por crianças, pode ser uma lomba, pode ser para idosos também, sim. Pode ser um cruzamento, uma descida perigosa, isto é qualquer local onde eu tenho que reduzir a velocidade, certo? Por isso é que tem lá as bandas cromáticas, a necessidade para reduzir a velocidade. Muito bem. Depois tem estas marcas de segurança, que é para nos ajudar a manter uma distância de segurança. Muito bem. Então, como diz ali o painel vertical, diz assim, duas marcas, tem lá o desenho de duas, entram no meu veículo e da frente. Se eu vir duas marcas, é sinal que estou bem, ok? Se, neste caso, eu só vejo uma seta entre o meu e o da frente, estou mal. Ora, eu aqui, neste caso, tinha que fazer o quê? Reduzir a nossa velocidade para aumentar a distância de segurança. Então, já sabem que para aumentar a distância de segurança, que é a distância entre o meu veículo e o da frente, ora, se o veículo da frente vai a 90 a hora, por exemplo, e eu também vou a 90, para eu conseguir aumentar a distância de segurança, o que é que tenho que fazer? Eu, reduzindo a minha velocidade, fico mais longe do outro. Então, aumento a distância de segurança. Nunca se enganaram nesta pergunta? Pois. Não é? Como a pessoa lê assim a primeira vez, confunde. Então, é só pensar, para aumentar uma distância de segurança, que é a distância entre o meu veículo e da frente, é só pensar, vamos os dois à mesma velocidade. Para conseguir aumentar a distância, eu tenho que reduzir a velocidade. Tenho que andar menos, porque ao andar menos vou ficar mais longe do outro. Certo? E assim aumentamos a distância de segurança. Muito bem.
Pronto, depois tem aqui as linhas próprias para as pistas de velocípedes. Pronto, também não há grande coisa aqui a dizer. E ainda temos depois os marcadores. Não é a linha, porque já sabem que esta linha dupla contínua chama-se contínua adjacente. Mas não estamos a falar da linha, estamos a falar daqueles coisinhos que estão ali no meio das linhas. Que são os marcadores. Já viram isto no dia-a-dia, não já? E dá jeito principalmente onde? À noite, olha. Não é? E mesmo de dia também dá jeito, porque vamos pisar aquilo e sentimos toc, 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 toc. Pronto, mas à noite ainda dá mais jeito ainda, porque na falta de iluminação exterior, com as nossas luzes do veículo, aquilo reflete. E aí dá para percebermos melhor a direção, não é? Das vias, por onde é que a via continua. Olha, por exemplo, nós em Portugal devíamos ter mais isto, estes marcadores, porque, por exemplo, fora das localidades, se repararem, no nosso país, na altura do Covid, puseram e desligaram as luzes em certos locais, fora das localidades, até para poupar a luz e não sei o quê. Lembram-se disso? As câmaras, mesmo na localidade, começaram a pôr candeeiro sim, candeeiro não, candeeiro sim. Lembram-se desse tempo? Agora já voltamos todos ao normal, não é? Gasta para aí à vontade. Mas, na verdade, para pouparmos luz exterior, fora das localidades era desnecessário haver tanta luz. Há locais que até nem têm luz nenhuma, não é? Mas ainda temos muitos locais fora das localidades com muita iluminação. Durante a noite, durante a madrugada, quase não passa lá ninguém. Para que é tanta iluminação a gastar, não é? Se tivéssemos mais marcadores e bem marcados, atenção, porque infelizmente nós temos nas nossas estradas muitos, mas quase já nem se notam, estão já desgastados, não é? Mas se estivessem bem marcadinhos, era uma maravilha. Porque mesmo que não tivéssemos luzes, não é? Por exemplo, ali vê-se bem. Pronto, tudo bem que tem ali os candeeiros, mas quero dizer, mesmo que não tivesse, aquilo ficava bem à vista. E conseguíamos perceber para onde é que a nossa estrada continuava. Não era preciso tanta luz exterior. Ok? Pois é, olha, como diz aqui, no Algarve já estão gastos. Não é só no Algarve, eu acho que é o país todo. Estamos gastos. Estamos desgastados. Pronto, mas há outros países que utilizam mais estes marcadores, nesse sentido de não ter luzes exteriores, não é? Porque são situações fora da localidade. Aliás, quem anda de avião consegue perceber isso. Sai de Portugal, olha lá para baixo, vê assim agrupamento de luzes em localidades e depois escuro. Chegas a Portugal, olhas lá de cima para baixo, só se vê luzes, luzinhas, luzinhas, luzinhas. Gasta com força. Muito bem, perceberam para que é que servem os marcadores, não é? Depois os delineadores, também toda a gente já viu, são aquelas coisinhas que estão de lado, não é? Isto é, servem para delimitar as vias, não é? Pronto, também dá jeito à noite, quando não há iluminação exterior, conseguimos perceber para onde é que a nossa via vai continuar. Como na autoestrada tem, por exemplo. Não é? Pronto, é só isso. Também não há muitas perguntas acerca disto. Aliás, que eu me lembro, até nem sei nenhuma pergunta acerca disto. Já puxei? Não. Já? Destes marcadores? Eu não me lembro da pergunta. Ok, pronto, e por hoje acabamos as marcas rodoviárias. Olha, já passa da hora. Só bem que ninguém me avisou, olha. É por isso que vocês em casa estão todos a dormir já. Bem, meninos TikTok. Vamos despedir do TikTok primeiro hoje. Meninos TikTok, até amanhã. Amanhã aula às 7 da tarde na aplicação, em direto. Na aplicação de testes de código, a aula amanhã é sobre o quê? Já não me lembro. Amanhã o quê? Pois está. Hoje aqueceu. Bem, não interessa. Amanhã eu digo-vos na aplicação qual é a matéria que vamos falar, que eu já não me lembro, que isto já está tarde. Por isso, até amanhã às 7. Tchau.